Vamos acompanhar agora a situação de culturas como milho, algodão e trigo de inverno dos Estados Unidos. As informações foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura do país. O plantio do milho nos Estados Unidos atingiu 3% da área. Na semana passada eram 2%. Os trabalhos continuam o mesmo ritmo em relação ao ano passado e também na mesma média dos últimos 5 anos. Para o algodão, o Departamento de Agricultura do país aponta que 6% da safra já foi plantada. Na semana passada, esse percentual era de 4%. Em 2022, na média dos últimos 5 anos, o plantio da pluma era de 7%. Para o trigo de inverno, as lavouras em boas e excelentes condições representam 27% do total. Na semana passada eram 28% e em 2022 eram 32%. As plantações de trigo em condições regulares representam cerca de 36% do total. Mesma situação da semana anterior. No ano passado eram 32%. Já as lavouras em condições ruins e péssimas somam 37%. As condições continuam as mesmas em relação à semana passada e a 2022, quando essas lavouras representavam 36% do total. E quem já aparece aqui ao meu lado para aprofundar esse assunto aqui conosco é o analista de culturas da Earth Daily Agro, o Felipe Reis. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês. Felipe, a gente acabou de ver, o avanço do plantio e milho, também algodão da safra norte-americana. Tem alguma região que sai na frente nesse começo de safra? Bom, por enquanto nós estamos observando o ritmo do plantio bem semelhante ao ano passado, à média dos últimos anos. Quando a gente fala de milho, Texas é o único estado aí onde já se semeou mais de 50%, mais de 60% na verdade, mas a área para o Texas, quando a gente fala plantio do Texas, é mais para algodão do que para o milho, quando a gente fala de relevância para a produção nacional. Quando a gente tem que tomar alguma atenção para o plantio do milho, a gente foca mais no norte do país, Dakota do Norte, Minnesota e também Montana. Essas regiões porque em março o volume de neve foi muito alto nesses 3 estados. E essa neve agora começa o derretimento dessa neve, uma vez que as temperaturas devem gradualmente ir aumentando, e isso deverá elevar a umidade do solo e possivelmente resultar até mesmo em inundações. Isso pode atrasar o plantio de primavera, seria o trigo de primavera, e também de verão, soja e milho também. E o que vocês conseguem ver pelo monitoramento que é feito por satélite, daqui para frente, para o milho e também para o algodão? Para os próximos dias, para as próximas semanas, nós esperamos baixa precipitação, baixo volume de chuvas para praticamente todo o país, todos os Estados Unidos. Isso, para o progresso do plantio, será positivo. Então, para o milho e para a soja, algodão, teremos um cenário favorável para o progresso da semeadura. Apenas ali no norte, onde a gente pode ter inundações, Dakota do Norte, Minnesota e Montana, onde a umidade do solo deve aumentar bastante, mesmo com uma previsão de baixa precipitação. Então, esse aumento de umidade do solo é decorrente do derretimento de neve, certo? Mas nas outras regiões, nós devemos ter um cenário mais favorável para o progresso da semeadura do milho e do algodão. E o trigo ele tem demonstrado aí bastante fragilidade. Tem alguma perspectiva de melhora até o momento da colheita? O trigo de inverno, semeado no fim do ano passado, nós estamos observando agora um crescimento vegetativo. A gente observa isso através do índice de vegetação, nada mais é do que o vigor das lavouras, muito abaixo da média em algumas regiões importantes, como Kansas, Texas, Oklahoma, Colorado. Juntos, esses estados representam mais de 1/3 da produção de trigo de inverno do país, certo? Quando a gente olha para os dados, tanto de chuva, umidade do solo, mas principalmente o NDVI, o índice de vegetação, nós observamos uma analogia com os anos ruins de 2022 e 2018. Na verdade, por enquanto, os valores de NDVI estão mesmo abaixo desses 2 anos que já foram ruins, cuja quebra da safra foi em torno de 15% a 16% para esses 2 anos. Então, nós estamos projetando uma quebra ainda baixa, porque tem muita coisa para acontecer, pode haver uma recuperação, para isso será preciso mais chuvas e melhores condições, mas no final da safra, nós estamos projetando uma produção razoável para os Estados Unidos, porque a estimativa diária aumentou bastante. Então, se por um lado a produtividade, a estimativa está ruim no momento, por outro, a estimativa de aumento significativo diária deve suprir
essa quebra de produtividade, pelo menos por enquanto. Tá certo, então os intempéries aí, a gente tem também um aumento da área, então a conta até que fecha melhor, não é isso, Felipe? Exatamente, poderíamos ter um cenário muito mais favorável caso tivéssemos resultados, valores de NDVI mais altos em algumas regiões, mas por enquanto nós estamos estimando um aumento de área que será colhida em torno de 15% a 20% para o trigo de inverno em relação ao ano passado. Isso é significante quando a gente fala de um ano para o outro, certo? E aí para o trigo total, seria o de primavera mais o de inverno, nós estamos estimando um aumento de área em torno de 12% a 13% maior do que na temporada anterior. E Felipe, só para a gente finalizar agora, eu queria que você trouxesse o porquê de o produtor brasileiro ficar aí atento à produção dos Estados Unidos, né? A gente está sempre produzindo aqui, mas de olho no que está acontecendo lá. Certo. Os Estados Unidos eles são os maiores produtores do mundo quando a gente fala em milho. Então, o que acontece nos Estados Unidos em relação à produção do milho impacta diretamente a bolsa, o mercado internacional, os preços internacionais deste grão. Então, caso eles tenham, por exemplo, uma quebra de safra, o que aconteceu e está acontecendo agora na Argentina, os preços no mercado internacional devem subir e isso favorece aos produtores brasileiros que podem suprir essa ausência, essa quebra de safra do milho, do produto norte-americano no mercado internacional. Claro que a gente tem que lembrar que é negociado em dólar, o dólar já está em um patamar significativamente alto em relação ao real, e isso é outro ponto que também favorece. Por outro lado, se os Estados Unidos têm uma superprodução, eles conseguem atender uma boa demanda no mercado mundial, e isso também impacta nos preços do milho no mercado internacional e reflete aqui no mercado nacional, certo? Seria mais produtos voltados para o mercado nacional, perdendo espaço no mercado internacional, uma vez que nós podemos ter uma boa produção dos Estados Unidos, e isso traga os preços do mercado brasileiro um pouquinho para baixo. Tá certo, para trazer e a gente fechar aí de forma muito clara e muito objetiva. Obrigada, viu, Felipe, pelos seus dados e esclarecimentos aqui com a nossa audiência. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.